Princesa tá com tudo. Princesa FM. Alcoolismo não escolhe idade, sexo, raça ou condição social. Se você conhece alguém que deseja parar de beber, mas não consegue, Alcoólicos Anônimos pode ajudar. Ligue para 3221-2777, WhatsApp 98721-2777 ou acesse o site aarn.org.br. Alcoólicos Anônimos, há mais de 40 anos recuperando vidas no Rio Grande do Norte. Mais que uma missão, um compromisso com a população, uma mão na roda, outra no coração. Assim seguimos o projeto que leva amor e solidariedade ao próximo. Uma parceria Atacadão Vieira e Rádio Princesa 90 FM. Você é o autor desta campanha. Conte sua história. Ou de alguém que você conhece, um amigo, um parente ou vizinho. Nos ajude a levar um pouco de conforto a quem precisa. Envie sua carta para a loja Atacadão Vieira. Aos domingos do programa Domingão Princesa, uma pessoa é beneficiada com uma cadeira de rodas. Escreva: uma mão na roda, outra no coração. Uma parceria Atacadão Vieira e Rádio Princesa 90 FM. Mais informações pelo Facebook Atacadão Vieira Oficial. Aqui você liga e fica. Prepare-se. A Princesa FM viaja no tempo e traz pra você histórias e fatos que marcaram época. Memória Viva. Memória Viva. Agora, nos 909. Alô, amigos, muito bom dia. Estamos começando o nosso Memória Viva. O Galo já cantou e nós acordamos, já estamos aqui no batente, né? 5 horas mais 2 minutos. Hoje, um domingo, os 19 de maio de 2019. Hoje o nosso convidado é um cidadão que há 40 anos vai e vem a Natal para a semana é Natal, mas vem assinar o ponto em Açu todo final de semana, que é João Gregório Júnior, e que a maioria dos açuenses conhece por João de Lula. Júnior de João de Lula. Isso mesmo, Júnior, bom dia. Bom dia, Lucílio, bom dia, ouvinte da Rádio Princesa do Vale, essa amante do nosso vale. Ô Júnior, eu sempre começo com pela árvore genealógica. Como é que foi seus pais, de onde vieram? Os dois são daqui mesmo, quantos filhos? Fala um pouco da família dos seus pais. Lucílio, papai é da cidade de Itajá, certo? Sim, quer dizer que esse Lopes é do Júnior Lopes aqui, não? Do Júnior Lopes aí, sei. muito bem. Nós somos, papai é da cidade do Itajá, certo? E mamãe da cidade de Angicos. Papai é dos Lopes do Itajá. Né? Lopes da Gema. Da Gema. Do Saco. Antigo Saco. Antigo né? Saco, é verdade, tá certo. E aí sua mãe? Mamãe da cidade de Angicos, da família Costa, Martins, Santos. Mas não tem um pessoal do Alto Oeste, como é que é? Não, do Alto Oeste é a seguinte maneira, porque os Lopes, Lucílio, eles vieram de Portugal, 3 irmãos da família Lopes. Um ficou em Angicos, outros foi aqui para Touros e outros foi para o Oeste. Sei. Alto Oeste. Então são da família Lopes. Ramificações. Então, as ramificações do Lopes é isso aí. Júnior, você vê que e a sua infância, né? Como é que foi estudo? Como é que foi essa sua... você hoje é um profissional da contabilidade. Aliás, hoje ainda faz parte, né, do Conselho Federal de Contabilidade. Já foi presidente da Juscerne, diretor da Juscerne? Foi vice-presidente da Juscerne, cheguei a ocupar a presidência por 3 meses. Como é que começou tudo isso, né? Como é que começou esse teu estudo? Lucílio, eu sou da cidade de Açu, como você sabe, meus pais de Itajá vieram para aqui. Na verdade, papai de Itajá, onde é a barragem hoje, para você ter uma ideia, era uma propriedade dele, Lagoinha. Ele, Júnior, deve conhecer, ali era de papai. Então, Lagoinha, então ele, um sonho sempre de ter os filhos e levar para o estudo. Então ele vendeu Lagoinha e comprou um caminhão. Daí começou a luta
batalhando pela Quer vida. dizer que ele foi caminhoneiro. Foi caminhoneiro por sei, aqui, né? na cidade. Ao lado de Zé Diana, de Vital Fonseca. Zé Diana conhece muito bem eles, por sinal, são muito amigos, gente finíssima, seu Zé Diana, certo? Então Da ele velha começou... guarda ainda são os dois que há poucos que estão contando a história. Que dá Eu conosco, né? acredito que sim. É. Se papai vai fazer 104 anos agora, é 17 de novembro. Seu Zé tá perto dos 100. Conversou comigo aqui outro dia. Eu assisti, seu Zé Diana. Então, seu pai começou educou os meninos todas as... Justamente. Veio para aqui, para Açu, comprou um caminhão, começou a trabalhar, não gostou, não deu certo a vida de caminhão, aí começou no serviço burocrático. Aí seu Nilo Inácio Bezerra de Gouveia, grande homem, foi um excelente cidadão açuense, por sinal, um dos sócios da Raido. Um dos sócios fundadores. Fundador da Raido. Então, seu Nilo convidou o papai para trabalhar na CUC Comércio de Algodão. Que era de João Câmara. Que era de João Câmara. A CUC é aqui onde começa aqui e até quase a casa de Edmilson Caldas, ali na esquina. Você sabe disso. Lá, lembro. Que era... Nesse intervalo, tinha a casa que foi de Costa Leitão e Maroquinha. É verdade, Costa Leitão morou. Que casa depois bem funcionou o antiga. Brutinhos. Antes do Brutinho, funcionou justamente a clínica de Dr. Noé e Zé Martins. É verdade, Aí depois veio o Brutinho. Josué morou lá também. Josué também morou. É verdade. Justamente a loja Vizinho. Vizinho Eletrovale. Aí morou ali. Começou por ali, certo? É. Aí papai começou a trabalhar na CUC Comércio de Algodão, foi convidado por seu Nilo, conversou com Pimentel e começou a trabalhar como auxiliar de caixa. Então já tinha saído do caminhão. Já tinha saído da vida do caminhão. Certo. Então ele começou a trabalhar e chegou a assumir justamente a vice-direção da CUC Comércio de Algodão, que o gerente geral era seu Pimentel. Seu Pimentel? Seu Pimentel foi o gerente geral da CUC. Essa eu não sabia, eu pensei que... perfeitamente. Seu Pimentel, nessa época, sócio de seu Carvalho, da Cera, lá embaixo, na Senador. Aquela esquina onde que o prédio foi abaixo, né? Que é justamente onde é hoje a NSA. Ali onde é a NSA era seu Pimentel. Que com seu Pimentel trabalhava uma irmã de Alcina Abreu. Era Artêmia. Dona Artêmia, Não sei se você chegou a conhecer. Não lembro, conheço só de foto. Só uma foto da Alcina. Que a Dona Alcina tem uma irmã, inclusive, que é freira também. Perfeito. Não é verdade? Certo. Então o papai, trabalhando na CUC Comércio de Algodão, ficou trabalhando por ali. Então, muito tempo, subgerente da CUC Comércio de Algodão. Quem trabalhava também nessa época, não sei se você chegou a conhecer, José Apolinário. Sabe quem é José Apolinário? Não. Só de nome, só ouviu. Mas sabe quem é José Apolinário? A pai de Dona Josélia chamava Zezinho. Sim, Zezinho rapaz. Soares. Zezinho Soares. Pai de Dona Josélia foi minha professora de matemática, esposa de Zé Bezerra, que é contador também, né? Zé Bezerra é contador, nosso verdade. colega, gente finíssima também, certo? Então começou, e Zezinho Soares, muito conhecido, era um dos melhores classificadores de algodão. Certo? Tinha essa profissão, né? Classificador de algodão. Classificador de algodão, para ver se o algodão era fibra longa, para ver se o algodão era de uma boa fibra. Então ele era um dos melhores classificadores. Aí papai colocou ele lá para trabalhar juntamente com ele, papai Pimentel, e seu Zezinho começou a trabalhar. Trabalhou. E Ivan, meu irmão, também chegou a trabalhar com Pimentel. Ivan Logo, que é o bioquímico. Bioquímico. Aliás, os dois são bioquímicos, né? Tanto Ivan pai como Ivan Júnior, né? Verdade. Mas lá, o mais velho, qual dos seus filhos mais velhos? Salete. Os irmãos, aliás. Salete, que é casada com Armando. Com Armando. Foi desembargador. Foi juiz aqui na cidade. Então, pela ordem lá, pra gente saber, é Salete, Ivan, Geraldo. Sim, Geraldo. Geraldo é um que se aposenta. Geraldo é agrônomo, foi pra cidade, terminou a agronomia, foi para o Maranhão, fez um concurso na cidade. Mas não foi, tá por aqui. No estado do Maranhão. Tá, sempre. Aposentou-se. Está muito amigo de Neto de Lestino. Conhece Neto de Lestino? Neto de Lestino, baixinho. Que trabalhou com o petista. Pedro Cícero, perfeitamente. O famoso Neto de Lestino. Neto de Lestino. Certo, Sempre que Geraldo tá aqui, ele tá. Ele tá justamente. Ele tá justamente. Gosta de tomar aquela. Aí depois de Geraldo, você? Aí depois de Geraldo, Nazareno. Sim, Nazareno. Que veio a falecer. Que veio a falecer, é verdade, né? Depois de Nazareno, que sou eu.
Aí depois, Soraya. Soraya, Carlos Você e lembra Magno. de Soraya, Estudei né? com Soraya. Estudou com Soraya, trabalhou na verdade. Policlínica. É. Aí depois vem Carlos, também você conhece. Trabalhou no também, Banco Brasil. no Banco do Brasil. Né? Da geração de Antônio Galinho, trabalhou com Antônio Galinho também. Perfeitamente. E o Bispo. O Bispo. Né? E aí o Bispo, eu estudei com Soraya, mas o Bispo foi meu colega de infância, porque ele passava o dia praticamente na casa da avó dele, ali no Monsenhor Júlio, né? Ele, na verdade... Quem criou o Bispo foi sua avó? Foi minha avó, Dona Francisquinha. A mãe de seu pai ou sua mãe? A mãe de papai. Sei. Certo? Mamãe precisou fazer uma cirurgia e foi para Natal e vovó ficou. Ele o mais novo. Mais novo. Agora o interessante é que de cinco, quando se aproximava de 5 horas, Magno podia estar a quantidade de menino que tivesse brincando, aí Magno disse, vou pra missa. Vou pra missa com vovó. Ô, Lucílio, é como diz, é o dom, é aquilo que você nasce, que Nosso Senhor lhe dá. Certo? E é impressionante, porque ele era um menino magricelo. Eu também eu me Bem tornei magrinho, em forma de né? bola, mas, assim, e Magno é mais novo do que a gente, né? Magno acho que é da geração já 67, uma coisa desse tipo, né? Nessa faixa. Não é isso mesmo, É né? isso mesmo. Talvez tenha, agora, tenha 50 e poucos anos, né? 52, 50, é isso mesmo. por aí. Ah, então, é muito interessante para a gente ter uma quase santa, né? Falta o Papa, sabe, definir como santa, né? Beata já é, e tem Magno que faz um trabalho muito interessante em Salgueiro, né? Diocese de Salgueiro, né? Muito em Salgueiro, na cidade de Salgueiro. Aí, Júnior, estudo de vocês, como é que foi para botar essa carrada de menino para estudar? 10 filhos, É. papai trabalhando, sempre aquele homem trabalhador, muito responsável. E paciente, né? Seu pai tem uma... Eu não sei se sua mãe era... Eu pouco conhecia. Sua mãe... Não, mamãe já era mais... Alvoroçada. Mais fechada. Porque meu pai é uma paciência de Papai, Jó. Perfeitamente, é aquela tranquilidade. Sempre foi daquele jeito. Sempre daquele jeito, para criar 10 filhos. E Mas, Lucílio, tem quando dava batido nos meninos? Quando era para chamar a atenção? Não precisava nem dar um batido, Só olhar. ele olhar. certo? Vixe, Maria. Mas papai muito paciente e se preocupava muito justamente pelo trabalho, pelo o dia a dia. E mamãe sempre é quem cobrava dos estudos da gente. Mamãe foi muito rigorosa. Muito rigorosa nos estudos da gente e começou a cobrar 10 filhos para criar naquela época. Todos se formaram ou teve alguns que não tinha jeito mesmo, Só ficou não pelo se caminho? formou Nazareno. Nazareno, né? E Soraya porque também não quiseram. Nazareno é porque muito cedo foi pro campo, né? Nazareno com gado, justamente, papai tinha uma propriedade ali no Cumbe e ele assumiu a propriedade e ficou, não gostou. Ele chegou a estudar no ginásio Pedro Amorim. O antigo GPA. O antigo GPA, que eu estudei lá, e nós ainda vamos falar sobre o Você também estudou no GPA, né? Também. Na época de Doutor Noé. Doutor Noé. Começou com o Padre Canindé, verdade. depois para Doutor Noé. Passou para Doutor Noé. Então, Nazareno fez até o 3º ano ginasial, certo? Um coração maravilhoso, certo? E começou... Aí papai na luta e mamãe cobrando os estudos, e botando todos para estudar. Primeiro foi Salete, terminou começou a estudar no Colégio Nossa Senhora das Vitórias, com muita luta. E ela e Ivan foi que estudaram no colégio. Os dois primeiros Os dois filhos, mais velhos, mais velhos, então. Aí Salete foi para Natal. Aí Salete foi justamente puxando todos os irmãos para estudo, né? Salete ainda foi para Natal Sul. Ou casou lá? Como é que foi? Casou lá. Né? Perfeitamente. Então lá foi morar na casa de quem? Como é que foi essa? Lá foi morar na casa de um tio nosso. Irmão do seu José pai. Miguel, irmão de mamãe. Sim, irmão de sua mãe. Irmão de mamãe. E depois, justamente, morou na casa de uma prima também, certo? Lauraci. Aí quando o Salete foi, começou a fazer... Aí levou Ivan. Começou a estudar, Salete terminou odontologia. Aí levou Ivan fez bioquímica, que chama farmácia, né? Aí depois Geraldo. Aí Geraldo fez agronomia. Nessa época não tinha agronomia em Mossoró, ele foi fazer em Patos. Não tinha exame nessa época, é verdade. Aí ele foi fazer em Patos, estudou, terminou, teve um concurso no Maranhão. Aí ele fez o concurso e por lá ficou no Maranhão. Passou e ficou. Nazareno não quis estudar, então o meu estudo, aí eu comecei estudando aqui, né? Terminei o ginásio Pedro Amorim, estudando no ginásio Pedro Amorim, começando o ginásio ainda no IPI. Você lembra do IPI? O IPI começou a fazer Padre o ginásio. Canindé, aí construíram justamente onde hoje é a UERN aqui, a faculdade. Aí o ginásio Pedro Amorim veio para aí.
Aí nessa época o diretor já era doutor Noé. Doutor Noé. Muito rigoroso. Calça, o IPI era calça vinho e camisa branca, no GPA era calça verde. Calça verde, camisa com bolso GPA. E com bordado. Bordadozinho, né? Tinha um livro aberto com a pena. Com a pena, perfeitamente. É isso e mesmo. doutor Noé, eu sempre digo que os colégios de hoje tivessem um diretor como o doutor Noé, um homem íntegro, justamente, zeloso. Caprichoso. Você não via um aluno no corredor porque ele chegava, pegava no braço e botava. Era aquela vigilância. Aliás, estou trabalhando para trazer ele aqui no Memória Viva, né? Com certeza. Já falei com o filho dele, o Mário. Maravilhoso. É um homem maravilhoso. É uma referência, doutor. É uma referência para o Iguaçu. Eu lembro que foi um seridoense que veio para cá e abraçou isso aqui com muito carinho. Eu lembro que eu fui criado, você conheceu muito bem, o Zé Mulungu e Rosa Mulungu. Sempre que eles iam fazer exame, eu tinha que levá-los lá, porque ele... E doutor Noé, assim, era quem fazia o exame e já passava o remédio. É verdade. Você falar em Zé Mulungu, vamos entrar por aí, abrir uma janela. Vamos abrir essa janela dele. Zé Mulungu... Mas deixa eu... Zé Mulungu, só um momento. Zé Mulungu foi o meu primeiro barbeiro. Ali perto... A barbearia já estava ali perto da casa de Luiz Pimentel, que vendia panela, aquela coisa. Não era na casa. Não era, não. Não, era no comércio de Luiz Pimentel. Era de lado. De lado do comércio. Tinha estreitinho. Bem estreitinho, ele tinha lá um salão. No máximo, 2 metros de largura e por 3 de fundura. Papai tinha uma amizade grande com o Zé Mulungu e todos nós cortávamos o cabelo com o Zé Mulungu. Pois é, aquele baixinho foi que ele e Rosa Mulungu, os dois me criaram. Quando quiseram ficar de vez, mamãe disse, não vou dar o menino não, porque eu já perdi, minha mãe teve 11, perdeu 7, então só tinha 4. Deixa eu mandar um bom dia aqui, rapaz, a Sinara Carneiro. Sinara Carneiro, não sei se ainda está mora na Itália, está acompanhando a gente. Sinara Carneiro, eu acho que você sabe quem é. Filho sobrinha de seu Geraldo aqui, do Hotel São Geraldo. Sinara, filha de Clóvis. Clóvis, que foi assassinado ali, né? Tá na Suíça. Eu conheci aquelas meninas de fazer uma história pequenina. Sinara esteve aqui com a gente quando era mais nova. Eu tinha um programa chamado Momento da MPB, de 11 até as 13, e ela sempre estava. Ela disse que está... a mãe dela é Wanda. Wanda, tem um comércio ali, né? A pousada da Wanda. Pousada da Wanda. Não Sinara, a menina que foi embora. O pai dela tinha muita amizade com Clóvis e com Geraldo. Tempo, gostava de um carteado e foi justamente num carteado que acabou perdendo a vida dele. É verdade, né? Muito bem. Ela está dizendo saudades. Tô muito feliz. Quem está acompanhando a gente tá Luiz de França, que é nosso conterrâneo ali em Panguaçu. Luzia Medeiros, José Adailton Barbosa, e é filho de seu Geraldo de Bagal, que você conhece demais. Esse é um dos mais novos. Tasso Felipe de Medeiros, filho de seu Antônio Felipe, Tasso, uma geração... Gordo, né? Verdade. Gordo, né? E tem o irmão dele, né, que a cara do pai outro dia teve... O irmão de Tasso? Sim, o irmão de Tasso. O mais novo. Não, o mais velho mesmo, que chama o Gordo, verdade. O Gordo. Sim. Eu tô falando do irmão já. Do irmão, né? Certo. E Márcio André Martins. Pois bem, nessa geração, mano, outra pessoa da sua geração, Manuel Augusto Cabral, irmão do Luzineto Cabral, gente fina, família Cabral, doutor João Cabral. Aliás, tem um filho agora dele, não sei se você soube, um filho em São Paulo, nem em São Paulo, ele fez doutorado, acho que na universidade de fora, não sei qual país. Eu confesso que fico muito feliz quando escuto essas histórias, né? Você, inclusive, a sua filha mais nova está na Bolívia, né? Está na Bolívia, fazendo medicina, né? Aliás, tem uma legião de açuenses na Bolívia impressionante. Eu já disse para ela que lá dá para fazer uma colônia suécia. É verdade, uma colônia suécia. Boa ideia. O meu sobrinho, o sobrinho de Zenilda, a mais velha, que foi casada... com o filho de Sargento Chiquinho, Ivanildo, é médico, foi formado na Bolívia. Tem vários médicos. E hoje atende em Santo Antônio, o nome é Santo Antônio, na Bahia, uma cidade chamada Santo Antônio, aí eu não sei o resto, mas da Bahia, né? Então, Manuel, obrigado, bom dia, meu irmão. E essa sua formação, né? Como é que foi? É verdade que
a maioria da geração de contadores sua passou pelas mãos do Zé Leitão? É verdade, isso é um orgulho que eu tenho grande. E devo a minha profissão, a metade do meu diploma ao mestre Zé Leitão. Porque eu trabalhava, meu primeiro emprego, na verdade, foi com Delzi Cabral. Sei. Delzi Cabral. Delzi, pra quem não sabe, é o pai de Deusiele. Né? Não, Delzi Cabral da é o pai de Carmen Délia. Ah, o pai, é verdade. Delzi Cabral. Porque o pai de Delzi era Delzi, mas era Tenente Delzi. Tenente Delzi. Tenente Delzi, que era o pai de Delzi. É verdade, tem razão. Delzi Cabral, justamente, é filho de Dona Dezinha. Certo? Dona Dezinha. E Delzi, voltando. Delzi, eu comecei a trabalhar com Delzi a convite de Coralha. Coralha, nossa vizinha, ali na rua, tal, e pediu para me ajudar a Delzi. Aí eu fui e gostei do comércio, aí comecei a trabalhar. Zé Leitão, mas Zé Leitão, todo dia, de 1h30 passava, ele vinha de casa, passava em Merrê Peixoto. Sabe quem é Merrê Peixoto? É, Manuel Rodrigues Peixoto. Rodrigues Peixoto, que tinha loja. Então passava em Manuel Rodrigues, passava no armazém de Pedro Cisso. Você lembra do armazém de Pedro Cisso ali? É. Aí descia, passava em Joquinha, tudo isso era cliente dele. O armazém de Pedro Cisso chamava Casa Oliveira. Casa Oliveira, muito bem. E Merrê Peixoto era Varieté. Varieté, perfeitamente. Então passava, os clientes, ele vinha, saía de casa. Sim, visitando os clientes. Visitando os clientes. Passava em JD Cunha, que era Joquinha. Certo? MC Pinheiro. Que era seu Antônio Leonardo. Antônio de Leonardo, certo? Aí descia, ia para o escritório, certo? Passava em Delzi, é onde eu trabalhava. Aí passava e sempre me observando. Zé Leitão é um homem muito inteligente, de muita visão. Muito. Aliás, muita visão. Lá das antigas era um grande articulador político. Grande Zé Leitão sempre ficava nos bastidores. Nunca apareceu, Na eleição de volta, eu vi muitas reuniões lá no escritório. Zé Leitão fazendo as articulações. Porque Walter era afobado demais e seu Zé... Era mais controlado. Mas também ele era meio um pouco afobado. Aí o mestre Zé Leitão me viu trabalhando por lá e me convidou para ir para o escritório. Disse, menino, você é muito esperto, eu quero lhe fazer um convite para você trabalhar no escritório. E me botou o dobro do salário. Eu digo, rapaz, eu não vou não, porque eu estou trabalhando com Delzi, gosto de trabalhar com Delzi, pessoa maravilhosa, certo? E Delzi, eu rapazinho, 14, 15 anos, Delzi fazia muita feira nessa região, numa rural que ele tinha. Ele fazia caraúbas do Apodi, pendências, do Rodrigues, e essas feiras, todas elas eu ia com Delzi. Ele dizia que eu vendia muito, era muito vendedor, então me levava para essas feiras. E comecei a trabalhar. Ele, certo dia, passou lá e me fez esse convite para trabalhar. Quem já trabalhava com Zé Leitão nessa época era Cornélio, lembra-se de Cornélio? Irmão de Dona Josélia, né? E José Soares, que a gente chamava Dorré. Certo? Né? Então já trabalhava. Quinho e Nessi. Sei. Trabalhava, era equipe de lá. Quinho, filho de Nessi de Pretinho. Né? Perfeitamente. Filho de Castulho. Filho de Castulho e Dona Neinha. É bom que se diga. Porque a sua tem 2 Castulhos. O Castulho do Bigodão. E o Castulho, pai dos meninos, né, pai? Perfeitamente. Então, fui convidado. Ele ficou insistindo muito, insistiu para poder eu ir para lá e eu terminei indo. Delzi disse, não, vá, pode ir, não se preocupe, não. Aí Delzi é muito... Delzi incentivou você a ir? Incentivou pela seguinte maneira, ele disse, olha, aqui o comércio você nunca vai passar de um balconista. Em Zé Leitão você... E eu tinha vontade de aprender. Claro. Eu comecei a trabalhar no mestre Zé Leitão, aí fui trabalhar lá. 15 anos? 15 anos, tinha 15 anos. Trabalhando no mestre Zé Leitão sempre deu muita oportunidade a todos que queriam aprender mesmo. Aí eu comecei a trabalhando lá e... Passei ainda 3 ou 4 anos trabalhando com o Zé Leitão. E se interessando pelos números e pela contabilidade. Essa magia dos números, né? Eu fui para lá, na verdade, começar a trabalhar na escrita, a gente chamava na época, escrita fiscal. Os livros, Luci, pra você ter uma ideia, o livro de entrada, de quando você registra as notas fiscais, era um livro que tinha praticamente quase 1 metro de tamanho. Lembro. Né? Aí foram diminuindo de tamanho, foram diminuindo de tamanho. Debruçava sobre o livro e escriturava. Aí trabalhava Souza também, não sei se você chegou. Souzinha, casado com a filha... Célia de Seu Nilo, é verdade. Trabalhava lá também, mas só trabalhava na parte da noite. Lembra-se de Pisuim? Pisuim.
E depois trabalhou no Banco do Brasil, acho que perfeitamente. faleceu de um aneurisma. Um aneurisma, perfeitamente. Pinzunho trabalhou também, Zé Leitão, certo? E agora Pinzunho foi levado pelo mestre Edmilson. Edmilson Caldas. Edmilson da Silva. Tinha companheiro Edmilson da Silva. Companheiro Edmilson da Silva, tinha muita amizade e tal. E levou o Pinzunho. A família de Pinzunho morava ali na Rua da Pista, né? Ali na Rua do Colégio. Rua do Colégio que a gente chama. Maria, chamava a mãe dele Maria de Chico. O pai dele era motorista de Seu Nilo. Exatamente, né? E eles tinham, Dedé, que faleceu recentemente, que... Sim. Era borracheiro, né? Mas Dedé, na verdade, ele terminou a formação dele, ele terminou... Agronomia. Não, terminou na Escola Técnica Federal, que antigamente era a Escola Técnica, terminou Estrada. Estradas, verdade. As pessoas, ele me dizia isso, né? Terminou Estrada. Ele me dizia isso, é verdade. Na época tinha muita gente, mas sim, aí voltando, trabalhei em Zé Leitão, aí fui embora, aí eu comecei já a sonhar mais alto. Sonhar mais alto, daí... Mas aí, lá com o seu Zé, você descobriu que era aquilo que você queria. Que era aquilo, a contabilidade. Aí comecei a me apaixonar pela contabilidade, né? Comecei a me apaixonar pela contabilidade, trabalhando, escriturando os livros fiscais, e comecei na contabilidade, Nessi me ensinando, Dorré, Cornélio, Quinho, todos, justamente era aquela união, certo? Aí, que uma figuração, papa, né? Perfeitamente. Sempre de bom humor. De bom humor, toda a vida alegre, certo? Então, pra você ter uma ideia, foi a mesma coisa assim. Aí foi indo pra Natal. Aí foi Cornélio, o primeiro pra Natal. Aí Cornélio levou o irmão, que era José Soares, que a gente chamava Dorré. Aí levou Dorré. Aí Dorré já me convida também pra ir pra lá. Aí foi levando. Aí eu fui doido pra ir, papai sem querer deixar. Naquela época aqui só tinha o ginásio, até o ginásio pedagógico. Né? Não tinha o segundo grau, não tinha o segundo grau. Você não passava dali, não. Aí eu fui justamente estudar. Aí, chegando lá, fui fazer o científico naquela época. Aí, estudar no Winston Churchill. No Winston colégio vizinho ali, o Banco do Brasil, que foi ali onde Aguinaldo Júnior faleceu, justamente na construção do Banco do Brasil. Aguinaldo Júnior, que é sobrinho de Tião, né? Que era pessoa de confiança. Irmão de Ismar. Irmão de Ismar. Ismar foi quem assumiu justamente essa lacuna de Júnior faleceu. É verdade. É verdade? Então comecei a trabalhar, estudar ali e aí comecei a trabalhar no Tribunal de Contas do Estado. Porque papai falou com Zé Borges do Montenegro, irmão de Edgar. Irmão de Edgar. Certo? Saudoso, a família Montenegro. Deixa eu mandar aqui, a Sueli Pedro, lá em Panguaçu, disse, nosso contador, quando José Wilson foi prefeito de Panguaçu. Grande homem. Sueli lá em Panguaçu, nossa conterrânea lá. José Wilson foi prefeito, eu fui contador lá. É verdade. Então, Zé Borges te levou para o Tribunal de Contas. Me levou para o Tribunal de Contas, Zé Borges. Na época não tinha concurso? Era... Não tinha concurso. Certo. Quem foi daqui para o tribunal foi eu e Dona Risa. Certo? Dona Risa trabalhando... Dona Risa de Edgar. Risa Montenegro, certo. Justamente trabalhando no gabinete de Zé Borges, que era tio dela. É verdade. E eu trabalhando na primeira Câmara, que era justamente aonde cuida da contabilidade das prefeituras. Sei. Aí cada dia me apaixonando pela contabilidade. Por isso que é segredo todo de você gostar dessa... Aí comecei a trabalhar nas fiscalizações das prefeituras. Aí comecei a trabalhar na fiscalização com Manuel de Brito, doutor Manuel de Brito, foi secretário de administração. Interior e Justiça. É verdade. Certo? No governo Zé Agripino, depois secretário de administração. De Vilma, acho que ele teve como Vilma, né? Com Vilma, se a memória não no me primeiro falha, governo. No primeiro governo de Vilma. E por aí, caminhando nos estudos. Chegando, eu sempre pela política de classista, né? Sempre pela política classista. Era aí onde confundia muitas pessoas do Açu, que eu dizia que eu queria entrar na política. Sei. Mas nunca pensei. Nunca teve vontade. Não. Deixa eu mandar aqui, Manel do Bar do Povo. Manelzinho, né? Conhece o Manelzinho? Já conversei com ele aqui. Manelzinho. Lá do Bar do Povo. Lá no Nova Esperança. Nova Esperança. Tá mandando um abraço pra você. Gente finíssima, Manelzinho. Um abraço, meu amigo. Sabe quem tá também acompanhando a gente? Mundinho de Totó. Isso é da Esse sabe de muita coisa, né? Esse Mundinho você tem que convidá-lo. Vamos conversar com o Mundinho. Mundinho e outros, eu vou chegar a citar você. Mundinho é uma figura, certo? Uma figura. Mundinho, nosso amigo, meu compadre Crisanto também. Verdade. Gente finíssima também. Um abraço, Mundinho. Muito bem. São 5h29. 5h29, nós vamos... É um intervalo ligeiro. E o tempo passa ligeiro, rapaz, porque a gente acaba conversando e eu gosto assim, pra gente conversar, falar do povo antigo, uma conversa puxa outra.
Mas mandar um abraço, viu, Mandinho? Obrigado aí pela audiência. Vamos depois conversar com você, Keila. Você tem muita história para contar. Aliás, a gente tem um carinho muito especial por todos. Seu pai, por exemplo, era sentado na calçada, um charutinho e o rádio o rádio sintonizado lá na Princesa. Lucílio, 2 minutos. Totó foi meu colega. Foi mesmo. Pra você ver, de colega de trabalho. Eu também fui da administração do Sebastião Alves. E Totó já trabalhava na prefeitura. Ah, muito tempo. Era Totó, João Fonseca, a esposa Dona Fonseca, Dona Teté, Júnior Medeiros, Jobeni. Aliás, Jobeni não, era Albani. Jobeni foi vereador. Era vereador e Dona Albani justamente era tesoureira. Não, mas a Albani, impressionante, eu conversando com ela aqui, ela passou, e uma alegria dos Niquinha, da Gema, filha de Antoniquinha. E a Albani começou a trabalhar, rapaz, ainda com Costa, depois ficou com Maroquinha, depois entrou Batista e ela ficou lá, depois de Batista entrou Walter, ela ficou lá, depois de Walter Sebastião, saiu no governo de Ronaldo, né, para se aposentar, porque não era de ferro, né? Era muito competente. Muito competente, muito gosta correta, muito fiel. Gosta de viajar, gosta de... As histórias que ela conta de Walter, impressionante, muito legal. Francisco das Chagas, bom dia, poeta Francisco das Chagas Cabral, acompanhando a gente. É o poeta Francisco das Chagas Cabral, acompanhando o nosso Memória Viva. Vamos ao intervalo, é ligeiro, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Eu estou conversando com João Gregório Júnior. Daqui a pouco a gente volta. Famoso, quem conhece bem, Júnior de João de Lula. Princesa FM. Mais que uma missão, um compromisso com a população. Uma mão na roda, outra no coração. Assim seguimos o projeto que leva amor e solidariedade ao próximo. Uma parceria Atacadão Vieira e Rádio Princesa 90 FM. Você é o autor desta campanha. Conte sua história. Ou de alguém que você conhece, um amigo, um parente ou vizinho. Nos ajude a levar um pouco de conforto a quem precisa. Envie sua carta para a loja Atacadão Vieira aos domingos do programa Domingão Princesa. Uma pessoa beneficiada com uma cadeira de rodas. Escreva. Uma mão na roda, outra no coração. Uma parceria Atacadão Vieira e Rádio Princesa 90 FM. Mais informações pelo Facebook Atacadão Vieira Oficial. Conheça a PAI de sua cidade. Em Açu existe um centro especializado em artigos esportivos. Tatuton Sports. Artigos para praticar futebol, natação e outras modalidades. Na Tatuton Sports você encontra o melhor da moda fitness, tênis das melhores marcas do mercado e artigos esportivos em geral. Quer ter uma vida saudável? Pratique atividade física regularmente usando equipamentos adequados. E a Tatuton Sports tem tudo pra você. Tatuton Sports, a marca oficial do esporte açuense. Na Avenida Senador João Câmara, Centro de Açu. Fone 3331-1999. Aqui 909. você sente a diferença. Você faz a diferença. Memória Viva. Memória Viva. Nós estamos voltando, são 5 horas mais 34 minutos, 5h34, voltando aqui com o nosso Memória Viva pela nossa Princesa FM. Tá na Princesa, tá com tudo, meu amigo, o Erisberto do Gás, bom dia, tá acompanhando a gente, obrigado pelo carinho e pela audiência, né? Bom, Júnior, a tua infância, como é que foi essa infância, Júnior, de brincadeira, de seus amigos, dessas figuras populares que o pessoal dizia que era doido, que a gente brincava e aperreava, como é que foi essa brincadeira? Como é que você lembra dessa tua infância no Açu? Brincou no Parque Palmério Filho? Palmério Filho, construída de frente da prefeitura. Era. Olha, na minha época, pra você ter uma ideia, tem Carlos Gouveia. Aquiles Gouveia, que morava Carlos rua. E Aquiles. Era um colega de infância, de brincadeira ali. De brincadeira, certo? Antônio Buchudinho. Antônio Buchudinho. Lembra? Né? Claro, Antônio Buchudinho foi um dos craques aqui da
do time da Lagoa do Ferreira. Antônio Buxudem jogou no time da Lagoa do Ferreira, que tinha Gaião, Lambeu, Rabuchei, entendeu? Paulo Fumeiro, Caxiba, Benguenem, que é irmão do nosso saudoso companheiro Edmilson da Silva. Buxudinho era uma grande defesa. Pois é. Ele jogava, e se ele não desse ele jogando, se ele não desse um balão, ele não jogava. Ele disse que deu uma travada uma vez com o Clóvis Boi, que saiu, a bola estourou. A bola estourou. Ele era forte, era. é verdade. Pequenininho, mas grande Antônio Buxudem. Tereca. Antônio Buxudem que tem um parente, Dona Benigna, né? Sobrinho de Dona Benigna, enfim. Dona Benigna. Então essa foi essa infância, né? Brincando ali. Agora, muito cedo você começou a trabalhar, né? Eu comecei com 15 anos, eu já comecei a trabalhar. Eu sempre gostei, tinha loucura para trabalhar. É diferente de hoje, que as crianças querem trabalhar, não deixa até. É verdade, existe uma marginalização. Eu não sei porquê. Deixa eu mandar um bom dia aqui, não é que ele acorda cedo, né? Meu filho Túlio tá na Irlanda nos acompanhando. E o Sérgio Rocha, grande Sérgio Rocha, um abraço, meu irmão, pelo carinho. Dessas idas e vindas, Júnior, de Natal, como é que você passou um tempo na padaria Santa Cruz. Cruz. A padaria eu comprei com o nosso amigo saudoso Solon Vanderlei. Os irmãos que inventaram o biscoito Flor do Açu. Biscoito Flor do Açu, justamente quem tem essa receita do Flor do Açu. Hoje se faz Flor do Açu. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Mas hoje eu tenho essa. Você tem essa receita? Tem uma cadernetazinha dada pro Solon. Na verdade, a padaria eu comprei a Berg. Berg e a Quinca. Você lembra de Quinca? Foi casado com Gelsa. Sei. Certo? De Joaquim Soares. Sei. Então a padaria já era deles, eu comprei a ele. Mas Solon sempre... Berg, você tá dizendo, é Tannenberg Barreto. Perfeitamente. Tannenberg Barreto. Mas Solon, muito ligado ali, e Solon tinha justamente um maquinário que não vendeu a Quinta. Terminou me vendendo, né? E ficou muito ligado ali, sempre... Ele fez uma parceria quando eu comprei a padaria, ele disse, meu filho, eu quero que você deixe eu vender aqui, não venda farinha de trigo. E então ele vendia farinha de trigo dele ali, é um passatempo, ocupando tempo, né? Claro. Com um grande amo, Solon, na Solon e seu... Era Solon e Afonso Vanderlei. Né? Mas eu tenho uma boa de Solon, muito importante de Solon. Ele muito amigo comigo, eu terminei comprando a propriedade dele aqui em Santo Antônio e comprei o gado. Com o passar do tempo fui comprando, comprei o maquinário, comprei a propriedade, comprei o gado. E um certo dia papai fez a feira no mercado, a padaria vizinha o mercado. Aí papai entrava na padaria para pegar pão, biscoito. Sei. Aí Solon estava sentado comigo, não virou assim ao lado. Aí papai entrou, eu disse, virei para Solon, disse, conhece esse aqui? Ele disse, com aquela fala dele, disse, não conheço não. Aí eu disse, conhece não? Ele disse, não. Eu disse, é meu pai. Aí ele virou para mim e disse, seu pai não, seu pai sou eu. Porque ele dizendo que tinha me vendido, tinha me dado, praticamente tinha me dado, tal, aquela brincadeira. Era um homem muito espirituoso, muito ele era impressionante. Foi um homem que fez muito parte de muita da política do também Açu, é verdade. Era políticas do Açu. Em bastidores também, né? Era muito em bastidores. Né? Muito respeitado, certo? Qual faleceu primeiro, Afonso ou Solon? Foi Afonso. Foi Afonso, depois Solon. E Boanerges também já falecido. Boanerges, sobrinho deles. Foi quem ficou tomando conta justamente deles ali, certo? E muito atencioso. E Solon, o que eu acho que eu conquistei Solon, porque Solon não tinha filho, não tinha ninguém só, né? E só sobrinhos. E quando eu estava aqui no domingo, Lucílio, eu pegava Solon, botava dentro do carro e ia passear. Sim. Isso pra ele era... No dia dos pais, eu pegava ele lá em casa e levava pra igreja. Então você adotou ele mesmo como segundo pai mesmo, né? Aí ele dizia que o pai dele era eu. Olha, a Graça Guedes, ela diz o seguinte, bom dia, Lucílio, parabéns pelo programa, muito feliz por resgatar tantos nomes tão importantes na nossa terra. Obrigado por falar do meu pai, Clóvis Boi. Clóvis Boi era uma figura. Clóvis Boi era uma figura. Jogava, irmão de Damião. Damião, Clóvis. Gente finíssima, gente finíssima. Os boi eram famosos, né? Onde dizia,
Cruza com o Padre Clóvis. É verdade. Cruza com o Padre Clóvis, ele jogando bola, ele Clóvis, né? É. Ele Damião era zagueiro, ele era ponta esquerda. Ponta esquerda, eles iam, cruza com o Padre Clóvis. Famosos jogadores do Respeitado, É, né? O Clóvis do- é um homem respeitado. do Palmeiras, que por muitos anos, e você deve ter ido assistir, ali no campo de Aveloz. Campo de Aveloz. De lado do campo de Aveloz ainda tem o Baú Canecão. É, Não sei verdade, verdade. E que Clóvis trouxe. Clóvis foi responsável por trazer pra cá Dequinha Bezerra. Lembra Dequinha? Não sei se você lembra de Dequinha Bezerra, de Upanema, veio pra cá. Hoje, professor aposentado em Upanema, radialista lá em Upanema. Dequinha. Jogava muito. Dequinha eu conheci porque quando Salete morou, minha irmã morou em Upanema, que ela foi dentista, e a Sim, rapaz, morou em Morou em Upanema. Upanema e Armando foi juiz lá, né? Porque, na verdade, a primeira comarca de Armando foi em Umarizal. O Marizal. A segunda comarca foi Upanema. Ele só teve 3 comarcas, justamente. E a terceira foi Açu. Aliás, Armando era Edmilson tinha uma atenção, e eles tinham uma atenção ao outro, né? Muito grande. O Edmilson falava sempre, nesse pessoal das antigas, a seu cunhado, né? Armando, doutor Armando, e também a um genro de Gutenberg. De Gutenberg. Não era de Gutenberg, era o genro de Ademar Diógenes, rapaz. Né? Não, é. O desembargador foi genro de Gutenberg. É a genro de Gutenberg. Era genro de Tá Gutenberg. certo. Pois bem, ali no centro, né? Das festas, o que é que você lembra basicamente ali do centro dessas Antes de festas? entrar na festa, vamos entrar no comércio que eu estava em Zé Leitão. Sim, é verdade. É verdade? Tava em Zé Aí Leitão. vemos a maioria dos comerciantes do Açu era cliente de Zé Leitão. Aí começava ali, na Senador João Câmara, lá embaixo. Interessante que você fala, decorou a razão social. Porque eu trabalhava muito, né? Eu tenho informação. JC de Souza, sabe quem era? C de JC. Souza. Agora já tem o JC de Souza era o pai de Jaime, do Sim, posto, José Constantino de Souza. Então o nome da razão social da empresa é JC de Souza. Era verdade. Aí vinha IB Gouveia, E Gouveia, aí é seu nível. Inácio Bezerra de Inácio Gouveia, Bezerra de Gouveia. subindo na Senador João Câmara, né? Você lembra da Limeira? A Limeira. Limeira era uma farmácia. Sim. Farmácia ali onde é Propriedade de quem? de Seu Limeira. Sim, seu Limeira. Era Seu Limeira, tinha uma farmácia Limeira, justamente onde hoje funciona o comércio de Flávio Abreu. Era ali, Sim, entendi. Era Limeira. E quem trabalhava com... Porque aqui sempre tinha essa conjectura. Quem trabalhava com o Seu Limeira era Carlinho da Limeira, chamava Carlinho da Limeira. Filho de Seu Santos. sapateiro que faleceu. Faleceu recentemente, né? perfeito. Jogava muito o Carlinho. Carlinho De Santos Varela. De Santos Varela, Né? justamente. O pai dele era Mas Carlinho era jogador de futebol de salão. salão. Salão, Né? Ele, certo? Leleto, o próprio Cornélio, Junô. perfeito. Você nunca quis jogar na Araná, né? Não. Aliás, de vocês eu nunca vi. Eu tinha um time, eu era o dono da bola. Sim. Sim. É sério. Aonde Tereca jogou, Antônio Buchudinho. É verdade. Né? Então, ali a Limeira, vinha a Limeira. Agora, a razão social do Açu, a mais antiga, outro dia conversando com... É de João Branco? Acredito que João, sim. João me disse, olha, o CNPJ mais antigo do Açu e a atividade é o de João Branco. Que hoje consta ainda, né? O mais velho que hoje consta. É. Agora, o mais velho, eu acredito que era o de Pimentel. Sim. Pimentel e JC de Souza. Certo? Agora, justamente Tão extinto, fecharam, né? tá, foi extinto, tá? Hoje, Em atividade. é João Branco. E João Branco, a farmácia sempre foi ali. Sempre foi ali. E farmácia ali, Potente. vizinha João Branco, era a sinuca de Lorival. Você lembra da sinuca Claro. de Lorival? Você sabe por quê? Eu lembro porque minha mãe, que fazia pastel, tapioca, você deve ter saboreado, Sim. e a gente ia deixar o pastel lá. Eu e minha irmã. É. Minha irmã não queria ir só e me levava, no caso Zenilda, me levava para deixar o pastelzinho Aí, lá em Lorival. na esquina ali, já quase chegando em João Branco, tinha uma mercearia. Mercearia de seu Zé Rodrigues. Zé Rodrigues, o da... O pai de Odelmo. Sim, o pai de Odelmo. Teve uma mercearia há muito tempo ali, que justamente deixou para Neto, o filho dele, irmão de Odelmo. Aí Neto foi embora para Patos, na Paraíba, veio a falecer por lá. Foi o que faleceu na Paraíba, é É verdade. isso. Então tinha aquela mercearia ali. Antônio ali, que era sócio de Pedro Cício e de Chiquito Soares, também de seu Chiquito, foi
coletor, pai de Ronaldo. Não, sei, Chiquito. Antônio de Vito, Antônio de Vito. na esquina ali de frente ao Banco do Brasil. E que por muito tempo comercializou ali. E aliás, deu. Sebastião Prefeito. Deu aquela. Deixou ele botar na calçada. Um boinho. Era uma cigarreira. Uma cigarreira pro irmão do dele. irmão dele. Era. A cigarreira era do irmão dele. Verdade. Certo? Né? E mais embaixo, onde depois da farmácia hoje, ali era Geraldo. Seu Geraldo. Né? Geraldo Moraes. E ainda Geraldo o filho dele Ainda permanece. Também é outro, acho que é outro CNPJ muito antigo, né? Também. É Genilson Aí Moraes. vinha aqueles prédios que tinham ali, que no Mas depois de Geraldo, aí vinha a igreja de Xandu, né? A igreja de Xandu, a famosa igreja de Xandu, igreja brasileira. que fez o primeiro casamento aqui. E quando a pessoa não podia ir na outra igreja, Ele fazia o casamento. Fazia o casamento. Aí você não se lembra de seu Leodoro também? Seu Leodoro, não. Aí Seu não. Leodoro. Aí já é mais. Aí já. Seu Leodoro, ali, aquele que começa ali, aonde foi Manel Bezerra, certo? Aqueles prédios ali tinham o seu Leodoro, ali era uma vacaria. Seu Leodoro. Sim. E seu Leodoro vendia leite no copo. Você ia pra lá pra tomar leite no copo. De manhã bem De cedo. manhã e de tarde. É, Era né? cheio de gente pra tomar leite no copo. Aliás, antigamente tinha essa mania. Quando Tinha. você tinha uns curral e a pessoa criava 2, 3 cabeças de gado, de manhãzinho o Vendia. menino acordava com um copinho. Vendia um copo de leite. E aí Vendia um copo de leite. Quem também na espuma, né? tem muito leite também na espuma ali, sabe? Também no avô de Tarcísio, ali onde é o Banco do Brasil. Sim, é verdade. Tarcísio falou dessa história. Onde era o do- Banco do Brasil É. ali. Ali ele tinha uma casa grande, uma calçada muito grande, certo? O piso de madeira, Era. certo? Ele, Tablado ele, muito. ele falou sobre esse piso de madeira, como é que foi feito. Tarcísio esteve aqui também conversando com a gente. Perfeitamente. Então são essas lembranças. Manel da Rocha, se lembra? Manel do da Rocha. Lá na rua, na Praça Vereador Luiz Paulino Cabral. Não. Manel da Rocha é aqui onde é o Atim hoje. Sim, aquela esquina. Na esquina ali. Na esquina da E, TIM. na verdade, os primeiros postos de gasolina em Açu foi Manel da Rocha e seu Ricardo. Seu Ricardo. Esse Manel da Rocha foi quem primeiro botou É, bomba. João falou aqui. Foi? João falou disso. então Domingo foi- ele falou. Quem primeiro botou bomba foi seu Manel É, da porque Rocha. até- Mas foi casos É. poucos dias. Porque até então o seu Ricardo começou a vender nos tonéis. Tonéis, querosene. aquela bombazinha. É verdade, manual. Manual. É verdade. Aí Manel da Rocha, mais avançado, botou uma bomba. Eu me lembro muito bem que pequeno morava ali, vizinho ao Manel da Rocha, quando o caminhão chegava de madrugada, os tambor, a gasolina vinha em tambor. Era. Vinha em tambor. A gente só via a zoada, chegou gasolina. Já sabia, porque a zoada dos tambor. Era ali. Quer dizer que o Manel foi um pioneiro nessa, Manel da Rocha. Manel da Rocha e seu Ricardo. Seu Ricardo. Né? Depois veio Sebastião, É. que comprou justamente o Posto Joia. Numa parceria, foi Uma em parceria. sociedade com o Pedro Cícero. Com Aí já Pedro foi um posto Cícero. mais moderno. É, né? ali já foi os dias de hoje. Já foi. Né? Eu lembro que meu irmão Barbalho trabalhou lá como bombeiro, lá no Barbalho lá no também Posto foi Joia. amigo da infância. Foi, né? Ali na Por- rua. Porque era da moça. Na Monsenhor você Júlio e com a Mo- Sinhazinha Vanderlei. Era. A gente saía dali brincar, ia também jogar na Bernardo Vieira. Chamava o time da Matança. O time da Matança. Aí, os pais da gente não queriam que fosse pra lá. Era a turma da Matança, era meio violenta. Eu já conhecia como a turma da Bueira. Da Bueira. Matança, Mas antigamente Bueira. era a turma da Matança. Aliás, eu tenho um vício. A gente tem uma mania, não sei se você também teve essa mania, de ir a Matança que é hoje, é da Bernardo Vieira, entre a Bernardo Vieira e José Leão. E hoje é uma biblioteca, Tem uma biblioteca. né? E eu saía mais ou menos 1 hora mais cedo, 12 e pouco, porque de 1 hora eu começava a matar o gado. E eu ia assistir a matança lá do. Hoje lá- ali, quase de frente da casa de Vicente Lopes. Ali, a Matança era ali, justamente o matador era ali. Aí, Júnior, hoje você tem que falar, você sempre gostou da questão do animal. Hoje você produz tem uma queijaria, produz uma queijaria, como é que é? Eu sempre gostei do Essa trabalho coisa do- além da essa coisa do contabilidade. Voltando para chegar na queijaria, na contabilidade, aí comecei a voltar, como eu disse a você, a enveredar na política classista, justamente no Conselho Pois é. de Contabilidade. Fui convidado por então Paulo Viana, dos Viana de Natal, convidado. Nessa época, eu só tinha o técnico de contabilidade, porque eu fiz o científico, depois fiz o técnico.
eu já vim fazer faculdade de contabilidade, já uns 40 anos depois da contabilidade fiz. Hoje, para chegar, hoje também. para ser um contador, né, um técnico ou Técnico não existe. Não existe mais. Não é mais reconhecido, certo? Quem já foi, continua. Agora não resista-se mais. Tem que ser bacharel em ciências contábeis. Então, para se formar, tem que fazer a faculdade mesmo. Não tem... Aí eu fiz contabilidade, em seguida fiz direito e trabalhando na contabilidade entrei no conselho como conselheiro suplente. Aí depois assumi a titularidade, fui vice-presidente de fiscalização, fui vice-presidente de registro e convidado para ser presidente e passei, com essa história, passei 4 anos, já se fazem mais de 20 anos que estou no conselho. Terminou o meu mandato, fui convidado pelo Conselho Federal para ir para Brasília. Você passa uma semana em Brasília? Eu passo uma semana. Pronto, eu cheguei sexta-feira. Todo mês eu passo uma semana em Brasília, lá nos trabalhos justamente do Conselho Federal de Contabilidade. É a normatização, que cuida da normatização da contabilidade, justamente pelo Conselho Federal. E com tudo isso que acontece... Faço parte também da Câmara de Controle Interno. A Câmara de Controle Interno, Cílio, é justamente onde você controla toda a contabilidade dos conselhos regionais de todo o Brasil, dos 27 estados. Agora, Júnior, vamos falar dessas figuras, né? Lembra de Chineiro? Me lembro. Zé Vidal. Demais. Aliás, eu conheci, rapaz, Zé Vidal. Zé Vidal. Zé Vidal. Conheci, eu até pedi uma pessoa, um parente de Zé Vidal, acho que um neto de Zé Vidal, ou sobrinho de Zé Vidal, né? Doninha. Carmozina. Cuíca. Nonô que tem uma amizade muito grande. Com Gorgonho. Com Gorgonho e com Zé Mitre. Botava ele em cima da caminhonete. É verdade, E saía pra fazenda dele. E não aceitava perrear ele. Não tinha quem mexesse com o Nonô, tanto com Gorgonho ele não... Cuíca, Antônio das Almas. Né? Que dormia dentro do caixão. É verdade, essa história, inclusive, não sei se você já leu, foi contada em verso e prosa pelo poeta de Assis Medeiros. O de Assis transformou isso num poema. Gente finíssimo, meu amigo, foi gerente da cerâmica, que hoje é de Júnior Leandro, verdade, muito né? tempo. E deve ser o contemporâneo também, o de Assis. De Assis, que ele foi gerente, eu era contador da cerâmica, fui contador da cerâmica, Joaci, administrando a cerâmica, e ele era o gerente. Era o gerente da cerâmica. Depois rapaz muito organizado, muito direito, honesto, rapaz, excelente pessoa, maravilhosa pessoa. Pois é, o poeta de Assis Medeiros. Então, nós temos Chico Doido, né, que foi criado lá pro Zé de Luizinho, né? Morava. É bom que se diga, Chico era ex-combatente. Era ex-combatente. Pois era, Chico era ex-combatente, dizem até que ele não chegou, porque aqui teve muita gente que acabou sendo convocado, mas não foi para a guerra. Então, mas depois virou ex-combatente. Então são essas figuras folclóricas na nossa cidade. Que a gente continua com os atuais e que hoje, com o passar dos tempos, se respeita mais. Eu acho que existe a parte humana é mais... que antigamente aperreava demais, né? Se pegava hoje não, hoje já as pessoas não aperreiam tanto, embora que aqui e acolá tem um mais engraçado que acaba extrapolando, né? Mas você não me falou do período do parque. Lembra quem cuidava do parque? Quem cuidava do parque? Não lembra? Não, do parque e do mercado. Do mercado é João de Xanana. João de Xanana, que é o pai de Auíque, João Tavares. É seu colega também. Meu amigo, justamente do escoteiro, que eu fui escoteiro também. Sim. Do tempo de Pereira, do tempo do mestre Francisquinho, Conheceu o filho de Lô? Conheceu José Nazareno, justamente na madrugada que ele faleceu. Porque Nazareno, é importante que diga, Nazareno, ele não faleceu da queda. Não, foi de uma anestesia. Ele um choque anafilático, antigamente não se fazia aquele... o que matou Clara Nunes, um choque anafilático, não podia tomar anestesia, tomou e acabou falecendo, né? Porque Nazareno foi justamente que conquistou a juventude da época. De uma lambreta. Porque naquela época quem tivesse uma lambreta, e Lô, o mestre de Lô, era, por sinal, diga-se de verdade, de passagem, um visionário. Do maior homem inteligente que eu já vi na cidade do Açu, respeitando os demais, começou a criar José Nazareno e foi empolgando ele naquela época foi quando deu a lambreta, ele
começou a aproveitar, farrista, tá, esse negócio todo. O menino do misto, Piolho, Sei. ele saindo justamente bateu na lambreta com ele, né? E o detalhe, né? O meu irmão conta que foi de Lu a ideia, por exemplo, a fábrica de vassoura, a fábrica de sapato. Que era Delzi, Exatamente. justamente de cadeira. E foi por aí que Delzi acabou botando a sapataria. A sapataria. Quantos sapateiros não se teve em Açu formado no Centro Regional dos Escoteiros? Na verdade, a intenção de Lu, naquela época, era justamente tirar a criança da rua e fazer escola. Então ele tinha uma aprendizagem, justamente, tinha as pré-eleções na quinta-feira, se cantava o hino nacional, o hino da bandeira, não tinha um escoteiro. A preocupação dele era com a qualificação, né? Perfeitamente. Deixar... Apesar do meio que o fim ele enveredou na bebida, que era um Pois homem que interessante. não bebia. O Lô era um homem que não bebia e não fumava. Lô é uma das situações que a gente vai pesquisar. Lô nem fumava, não bebia. Ele foi beber e fumar depois de José Nazaré. Depois de Nazaré, é verdade. Com desgosto, né? Depois criou outros meninos. Tem Tade hoje, que é um menino que ainda é goleiro, ainda tá por aí. Grande Tade. Aliás, ele tinha umas crônicas, e eu já tentei resgatar isso. A crônica que escrevi para você. Ele apresentava aqui na rádio, todo sábado, acho que às 11 horas, uma coisa desse tipo. Era uma crônica gravada, homenageando sempre uma figura pública do Açu. Eu sonho em resgatar isso, até tenho conversado com o Ivan Pinheiro, que é outro menino inteligente, muito conhecedor da história do Açu. É verdade. E a gente tem conversado sobre isso, né? Com ele, tenho conversado também com o Gilvan, que é outro gênio. Gilvan está deixando a cidade colorida com esses painéis. Muito bonito. Né? E isso é muito interessante. O filho de Zé Torquato. E o interessante é que Gilvan hoje está justamente morando na casa do seu Torquato, avô dele. Porque quem criou o Gilvan, na verdade, foi seu Torquato. A infância dele foi ali na rua do Córdoba. Eu estou vendo o tempo se passando, já quase chegando no final. Quero fazer uma colocação de uma grande figura também, meu amigo, gente finíssima, Enoque, a China. que começou com oficina de bicicleta no muro da casa do avô do português, que era João Caxina dele. Que era o pai dele, né? Era o avô, não, era o pai dele. O pai dele, pai dele. Da segunda remessa. Porque família. da primeira ainda tem Dona Iracema. Dona Iracema. Que é a viúva de seu Murilo. É viva. Dona Mais Iracema é do tempo papai. Papai vai fazer 104, Dona Iracema talvez tenha 101, 102 por aí. Conversei com ela outro dia aqui no Panorama. Aliás, no Memória Viva. Então, Enoque, essa figura muito inteligente, um rapaz maravilhoso. Que é Enoque, Nenê Caxina. Irmão dele. É verdade, irmão dele, dessa geração. Aracil é Iraci, que era de esposa de Raimundo, né? De Raimundo Lemos, né? Tem essa geração. Agora, ali vizinho... Tem a mulher também de Hermes Torquato. Sim, é verdade. Que vizinha ali a ele. Vizinha mora ali. O seu Hermes que era uma figuraça, um homem muito A melhor de Hermes foi a de Costa Leitão. Sim, qual foi? Costa Leitão fazendo um bilhete, datilografando e seu Hermes gostava muito de observar as coisas, né? Então ele batendo aí, viu que Hermes estava por trás. Walter era uma figura folclórica. Então ele não foi com foi com Walter. Foi com Walter. Certo. Aí seu Hermes por trás de Walter. Ele datilografando e fez um comentário que ele estava, para seu Hermes ver, que ele estava observando, que ele estava olhando o que ele estava fazendo. Ele disse, filha da puta, não sei o quê. Mas teve uma boa também, das tantas de Walter, ele gostava ele morava ali ao lado da igreja, já morando ali ao lado da igreja, um carteado na frente da casa, ele tirou a camisa, ele mais 3, né? Tirou a camisa, um carteado, aí teve um folgado que tirou a camisa também, né? Aí o que ele faz? Ele vai lá dentro e vem só de cueca. Isso na sala. Não vai os caras, compadre, de volta, o senhor de cueca. Disse, meu amigo, tá bom chegando a pessoa de fora. Vendo eu e você sem camisa, ele não vai saber quem é o dono. Eu tô de cueca, porque ele chegando aqui sabe quem é o dono da casa sou eu. Ele gostava muito do carteado e Mundinho. Sempre na casa de jogo, com Totó. É verdade. Com o padre ali, com o padre.
tinha um jogo ali. Padre é filho de Zé Lindolfo. Zé Lindolfo, né? Perfeitamente. Zé Lindolfo era casado com a tia de papai, Madinha Celeste. A gente chamava Madinha Celeste. E ele tinha um jogozinho ali estreito. Era. Tinha um jogo ali, justamente perto ali onde Ali é a lotérica. pataria ali, a lotérica. É, né? verdade. E ali o saudoso amigo Lico, né? Lico. Elias Moreira. Ele sempre jogava por ali, ele, Sebastião e outros amigos. E Mundinho, ele era muito amigo de Mundinho. Tudo que queria era com Mundinho. Quer dizer que Mundinho não ficava sempre... Sempre assessorando. No jogo, ele sempre assessorando. Ele sabe dessas histórias todas. Perfeitamente. Tenente Delzi, esposo de Eliette. Verdade. Tinha uma casa de jogo e Mundinho é quem tomava conta. Delzi gostava, fumava muito. Né? E Mundinho é quem tomava conta de jogo. Ele confiava muito em Mundinho, certo? Foi um menino sempre muito querido e respeitado. Vivido as coisas ali do centro. E você lembra, ao lado da prefeitura, tinha umas irmãs que fabricavam umas cadeirinhas. Cadeira, boneca. Isso. Ali onde foi... Antes de ser Zé da Bodega, ali era Astério. Teve um armazém. Astério botou um armazém para Asterlando. Sim. Ali, certo? E antes deles, eram as duas irmãs. As duas irmãs. Era da família Soares e Macedo. Soares. Inclusive que brigavam, Ivan me dizia que elas tinham uma perrenga muito grande. Soares e Macedo. E elas faziam aquelas bonecazinhas, aquelas cadeiras, vendiam ali. Bom, 6h01. Eu conversei aqui com o João Gregório Júnior, para muitos conhecido como Júnior de João de Lula. João de Lula era, né? Por que João de Lula? Porque o meu avô era Luiz Antônio Lopes, eles chamavam Lula. Sei, então João de Lula. Júnior de João de Lula. Júnior de João de Isso Lula. já tá pegando, né? Então, Breno de Júnior de João de Lula, né? Renato de Júnior de João de Lula, né? Quando nasceu os meninos aí, e vai puxando, vamos né? embora. Família Lopes, do nosso amigo aí, Júnior Lopes. Nós somos parentes ainda. Júnior. Esse aí foi o único filho de Geraldo Lopes que não aprendeu a tocar nada. Nem nada. Violão? Não. Os meninos são bons profissionais do acordeão, na segurança. sanfona, né? Júnior, meu amigo, muito obrigado por atender nosso convite. Eu digo sempre que o Memória Viva é o primeiro desafio, é acordar antes do galo cantar. Porque o programa começa às 5h, tá bom? Obrigado, é sempre uma honra. Quero dizer que fiquei muito feliz em ver, e eu presenciei, né? Como as pessoas te respeitam lá em Natal, lá na Receita, lá na Jucerne, essa sua convivência, isso amizade não tem preço, isso é muito importante, você preserva muito bem isso, não só aqui, mas também em Natal, isso é muito legal. Muito obrigado, Lucílio, pela sua atenção, pelo carinho que tem comigo e com a nossa família também, e agradecer a todos, a princesa e os ouvintes, os amantes do amanhecer da nossa princesa. E um bom dia a todos, um bom final de semana. Mas querem só registrar? Pode ficar à vontade. Vamos fazer um registro aqui, justamente que ontem foi o aniversário da morte de Seu Caldas. Do poeta? Do poeta Seu Caldas. Certo? Seu Caldas faleceu em 1967, 18 de maio de 1967. Não é Renato, cara. Não é Renato Caldas, não. É Seu Caldas. O poeta Seu Caldas. Seu Caldas também era poeta. É verdade. Né? Morava aqui naquela rua que chamava vizinha a João Alfredo e Seu Dindim. Justamente quando ele morreu, quem encontrou ele morto até foi JB, João Batista Macedo, certo? E Alberto Freire. Morava vizinho e ele comprava ferro velho. Faleceu em 1967. 18 de maio de 1967. E em agosto de 68 faz justamente 51 anos também da morte de Júnior, de Milson Caldas Júnior, filho de irmã de fã, que morreu grande figura, grande poeta, que morreu ali num acidente na esquina da casa dele. Na esquina da casa dele foi um acidente. Foi atropelado. Era uma máquina de cortar palha. Aquilo foi naquela época foi um clamor. Foi um clamor, é verdade. Assunto sem movimento nenhum, né? Como é que você morre atropelado? Né? Mas é isso. Isso foi uma queda muito grande para o nosso saudoso Edmilson Caldas, uma grande figura. E na época, o senador João Câmara era areia mesmo. Era areia, perfeitamente. Eu sei dessa história porque justamente eu vivia na merbearia de Zé Mungu. Que era ali pertinho, bem pertinho. São 6h04, obrigado, Júnior. Abraço, meu irmão. Que Deus o proteja. O Memória Viva volta, se Deus o Criador permitir, no próximo domingo, né?
Daqui a pouco o Magno já tá por aqui. Hoje tem um assessor dele, o Marco Gacheiro, é Gacheiro da Gema, tá certo? A todos um abraço, bom dia, fique com Deus. Domingo a gente tá de volta, se Deus o Criador permitir. Cada princesa tá com tudo. Princesa FM. A impressão que marca e faz a diferença. Mateus Design. Adesivo, banners, faixas.